Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Natal, a mão estendida de Deus para você. Continua aí o tema da série. João, o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, como iniciamos a fala e não concluímos, um dos versículos mais conhecidos e citados, não é? João, o Evangelho de Deus, capítulo 3, versículo 16 apenas. Vamos fazer uma leitura, Breno e Laís e as demais ovelhas do Senhor, uma leitura como um ato de adoração, uma leitura doxológica. Não é, Esther? Uma leitura doxológica, como ato de adoração. Leamos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente. E vamos dar ênfase naqueles momentos assim que nos chama, o próprio texto chama para ênfase. Vamos lá novamente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amém e amém. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem dor. O amor é um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. O amor é nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. O amor, diz o poeta, é querer estar preso por vontade. É sentir a quem vence, o vencedor. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Ó amor, segundo o poeta. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Assim poeticamente gritou Luís de Camões. Um poema carregado de antítese. Um poema carregado de paradoxo. Um poema sobre o amor. E poderemos aqui citar tantos outros sonetos do amor, e existem. Mas eu quero, em alto e bom tom, dizer que esse soneto do amor, ou sobre o amor, de Luís de Camões, o português, ele desaparece, ele some diante do verdadeiro, imensurável amor, o amor de Deus. Por mais belo que sejam esses poemas sobre o amor, e bom seria que lêssemos mais a literatura clássica, os poetas, os poemas, tornaríamos nossos corações mais sensíveis. No entanto, contudo, repito, não existe poema sobre o amor que consiga chegar pertinho daquele que é amor.
Ora, a nossa liturgia da noite, baseada na primeira carta do apóstolo João, o capítulo 4, por 2 vezes afirma: Deus é. Notaram que por 2 vezes o narrador, João, movido pelo Espírito Santo, fez essas 2 afirmações no texto? Na primeira leitura feita pelo presbítero e liturgo César, está lá: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Está lá, capítulo 4, versículo 8. No mesmo capítulo 4, versículo 16, o narrador agora, fazendo aplicações, conclamando a igreja amada, diz: Deus é amor. Parafraseando, em virtude disso, amem uns aos outros. Deus é amor. Deus não apenas disse o que Ele é. E quando Ele diz o que Ele é, o que Ele diz corresponde com a verdade. Essa é a ideia da palavra no original grego, aletheia. É aquilo que corresponde com a verdade, com a realidade. Então, quando o próprio Deus diz: eu sou amor, Ele é amor, através da boca da escrita dos escritores neotestamentários ou vetestamentários, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, é o próprio Deus que está dizendo: eu sou amor. Essa afirmação dele corresponde com a verdade. Flávia, corresponde com a verdade, mas ele não só disse isso. Ele não só disse isso, Elisamar. Como iniciamos o prelúdio desta noite, e iniciamos numa estrutura narrativa, dizendo que numa noite silenciosa, pastores pastoreando as suas ovelhas, literalmente falando, sem nenhuma expectativa de que algo extraordinário acontecesse, se depararam com o extraordinário. Se depararam com o extraordinário porque enquanto que na terra havia um silêncio, o silêncio da noite, sepulcral, convidando-os para uma noite de sono, ao mesmo tempo atentos, vigiando seus rebanhos, os céus estavam em movimento. De cima para baixo. E de cima para baixo o céu se movimentou. E por ordem de um anjo, e por ordem de Deus, o anjo se apresentou. E se apresentou para esses pastores que não tinham expectativa de algo extraordinário acontecesse. E como vocês já memorizaram o texto de Lucas, o anjo disse o quê? Não. Conclua a igreja. Não. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Assista o dorama, para quem gosta do dorama. Mas se você assiste o dorama, assista 10 vezes, leia 10 vezes mais a Bíblia. O anjo se apresentou aos pastores e disse o quê? Não. O coral foi um pouco fraco. O anjo se apresentou aos pastores e afirmou: não. E a razão do temor, em outras palavras, eu vim em missão de paz e não de guerra. Eu estou aqui trazendo uma boa nova e ainda adjetiva, intensifica, de grande alegria. É que hoje vos nasceu
é que hoje os céus beijou a terra. É que hoje o Criador resolveu visitar a criação como jamais ele havia visitado. É que hoje vos nasceu aquele que havia sido prometido ao primeiro Adão, um descendente da mulher virá e pisará na cabeça da serpente. Aquele que havia sido prometido a Abraão, Gênesis 12, um dos seus descendentes, da sua descendência, Deus abençoará todas as famílias da terra. Aquele que Deus prometeu a Davi, um dos seus descendentes se assentará no trono e reinará para sempre. 2 Samuel capítulo 7. Eis que eu vos trago boa nova, Gil, de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cleoma, o Salvador, Cristo, o Senhor. Só esse texto aí está carregado de verdades transformadoras, consoladoras, carregado de uma boa e profunda e simples ao mesmo tempo teologia. Os céus visitou a terra. Aquele que dele apenas o amor não procede, o amor não apenas procede dele, ele é o amor. Eu fiquei num dilema se o texto básico para a homilia desta noite, para a pregação, eu usaria João 3,16, ou se eu me concentraria apenas na primeira carta, capítulo 4. Os dois seriam bons e são bons para o tema do mesmo jeito. Pois na primeira carta, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, nós temos ali algumas verdades sobre Deus. E a partir dessas verdades sobre Deus, convocações feitas à igreja. Verdade sobre Deus. Deus é amor. Verdade sobre Deus. O amor procede de Deus. Esses seriam os meus pontos do sermão. Aliás, eu preparei um sermão baseado nesse texto, onde eu desisto. Deixar ele para outro momento. Primeiro ele diz, Deus é amor. Claro, eu não estou seguindo a ordem lógica do texto. Eu estou indo de trás para frente, de frente para trás. A homilética também nos dá essa liberdade. Primeiro, Deus é amor. Por isso o amor procede dele, de Deus. E o terceiro ponto seria, está no texto. E ele manifestou esse amor. Como? Bora igreja. De tal maneira, ele manifestou esse amor, que deu o seu filho unigênito. Está lá na primeira carta, gente. Elaine, nossa presidente abençoada da SAF, para quem está visitando e não conhece essa nomenclatura, Sociedade Auxiliadora Feminina da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, que tem sido uma bênção para nós. E a partir dessas três verdades, João conclama a igreja para quê? Primeiro, Deus é amor. Segundo, o amor procede, Raquel, dele. E ele manifestou, Galdino, esse amor de tal maneira que deu seu filho unigênito. Três verdades. Daí, as convocações, as implicações. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Perceberam o texto? Essa é a trilha que ele usa. Mas, para o sermão desta noite, eu preferi João 3,16. O famigerado sermão textual mesmo, tecnicamente falando. Que nos oferece assim, salta aos nossos olhos os três famosos pontos, mas nós iremos além deles.
pois o tema geral da série é Natal. A mão estendida de Deus para quem? E vocês lembram dos pontos do sermão que pregamos aqui há 8 dias? Foi o sermão temático mesmo, propriamente falando. Primeiro, Natal, a mão que desce, ou a mão que desceu, lembram? A mão que desceu na pessoa do Filho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo, a mão que ilumina. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terceiro, a mão que desceu para libertar, resgatar, restaurar. E estando aqui, ele disse: se o Filho vos libertar. É uma sinfonia que faz bem aos nossos ouvidos. De novo, se o Filho vos libertar. Ai, como é gostoso ouvir isso. E o quarto e último ponto foi a mão que desce para convidar. Pois estando aqui, tendo armado a sua tenda entre nós, tabernaculado entre nós, assumido a nossa plena humanidade, com exceção do nosso maldito pecado, sendo ele o nosso segundo Adão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, chama Jesus de segundo Adão. Mateus 11, Samira 28, ele diz assim: vinde a mim, aquele coral, toda a igreja, vinde a mim. Vive. Ajudem viver, gente. Tomai sobre vós e que sou. Aí ele amarra: e encontrareis. Preste bem atenção. Você só tem descanso verdadeiro para o teu ser, para a tua alma, para a tua vida nele, Jesus Cristo. Não vai ter descanso no teu dinheiro nunca. Tu não vai ter descanso na tua mansão. Tudo isso tem o seu lugar, tem a sua importância, mas descanso verdadeiro é uma pessoa, e só tem uma pessoa, e o nome dele, Jô, é quem, Jô? Bem alto, Jô. Jesus Cristo. Eu senti falta da maestra da igreja. Quando eu pergunto, ela conduz a igreja. Alguém sabe quem é a maestra da igreja? Quando eu pergunto, como diz aquela canção? Ninguém esqueceram. Denise. É ele, ei jovem, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não ouça essas propostas de achar que você vai ter descanso para a tua alma, na tua carreira. A tua carreira tem o seu lugar. A tua carreira é um pretexto para você cumprir a tua verdadeira missão e usufruir do sentido verdadeiro da vida, glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Marcelo e Taíla, eu os vi aqui, está ali. De fato, já são pertencentes à igreja. De direito já estão no processo. É ele. Mas pastor, é João 3,16. Mas eu estou enriquecendo a introdução com 1 João capítulo 4. E relembrando o sermão que pregamos aqui há 8 dias. Dissemos há pouco que o soneto do amor de Luís de Camões, belo, nos chama uma reflexão, especialmente para o Eros, talvez o Filéu. Mas repito, não tem Luís de Camões, com todo o nosso respeito que ele mereça, que ouse, que tenha a capacidade de descrever, muito menos manifestar o amor perfeito. Daí o subtema desta noite é Natal, a mão estendida do amor infinito de Deus para você.
Natal, a mão estendida do amor infinito de Deus para você. Por isso que o nosso Natal é de janeiro a janeiro, mas aproveitamos o calendário litúrgico, mês de dezembro, para falarmos do verdadeiro Natal. O nosso Natal não está preso a um panetone, ainda que nós gostamos e amamos, e vai ter panetone no dia 21 após o culto. Mas não é o panetone o nosso Natal. O nosso Natal não é o Papai Noel. O nosso Natal não é dar e receber presente. O nosso Natal foi um presente que nos foi dado. A manifestação do amor infinito de Deus. O nosso Natal, Robson, Edilde, é Jesus Cristo. De janeiro a janeiro e em dezembro nós potencializamos. Aproveite esse momento, celebre Cristo mesmo. Dê um grau na sua casa, seja uma casa festiva mesmo, mas aproveite e transforme a sua casa arrumada num evento ponte para dizer, é Jesus. Pode enfeitar a tua casa, não é um problema. O nosso Deus é o Deus da beleza, é o Deus da alegria, mas não se esqueça de apontar para Ele. Jesus, ei, membro da primeira, nós temos uma chance de aproveitar o mês de dezembro e falar de Jesus. Jesus, o nosso Natal, o presente do amor infinito de Deus que nos foi dado. Natal, a mão estendida do amor de Deus para nós. E o texto, João 3,16. E aí eu pensei, como eu irei estruturar os pontos do sermão? Eu disse, sabe de uma coisa? Hoje eu vou montar nos ombros de William Hendricks, um servo do Senhor que já está na glória, igreja triunfante. E peguei o comentário dele, de João, e só o versículo 13. E ele nos ofereceu os pontos do sermão desta noite. E colocamos apenas mais carnes, usando todas as ferramentas que existem hoje, livros, sermões pregados por outros colegas e outras coisas boas mais. Pois em João 3,16, nós temos ali, preste bem atenção, o caráter do amor de Deus. Só em João 3,16, o caráter do amor de Deus. Segundo, o autor desse amor. Terceiro, o objeto desse amor, Cida. Quarto, sua dádiva, a dádiva desse amor. E quinto, seu propósito, o propósito do amor de Deus. Sermão de 5 pontos. Natal, a mão estendida do amor de Deus para você, Galdino. Ah, querido, essa mão não estendida. Mas aí vamos lá, a hora nos é inimiga neste momento. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tem hora para começar e tem hora para terminar. 1 Coríntios capítulo 14, está lá o princípio. Estudamos isso em Poimênica, a teologia pastoral. Então, primeiro ponto, o caráter do amor de Deus. E esse primeiro ponto que fala do caráter do amor de Deus, povo querido, está logo no início do versículo. Deus, Samuel, amou o mundo, vamos lá, ênfase agora, ênfase angélica, de tal maneira, entenderam aí? Pararam para pensar o que significa esse de tal maneira? Já pararam para pensar sobre isso aí alguma vez na vida? Ou não? Fala aí para a gente. Pararam ou não pararam? Já? Já pararam para pensar o que significa esse de tal maneira? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pararam mesmo? E ao terem parado para pensar e refletir, qual foi o resultado disso?
Quanto mais você para e reflete de tal maneira, você se empolga em acordar no domingo cedinho e vir para a IBD. Quando você mergulha nesse de tal maneira, você fica mais empolgado para estar aqui no culto à noite. De tal maneira, você fica mais empolgado para ler a Bíblia. É assim que tem acontecido? Quem aqui conseguiria medir o oceano, o Atlântico, o Pacífico, o Índico, com a palma da mão? Alguém aqui conseguiria medir o oceano Atlântico com a palma da mão? Essa ideia que João está fazendo, gente. Quando ele diz de tal maneira, é porque não tem palavras para descrever. É como se você tentasse medir as águas do Oceano Atlântico ou do Pacífico com a palma da mão. Você não consegue. É isso que ele quer dizer de tal maneira. A mão estendida do amor infinito de Deus para você. Não existe régua humana que consiga medir esse amor de Deus. O seu amor para comigo e o meu amor para com você, em virtude das nossas falhas, da nossa pecaminosidade, tem réguas. Falhas. Mas não existe régua humana para medir o amor de Deus, Priscila. Nanda. Não tem. Não existe régua para medir esse amor. Não há comparação humana que faça justiça a esse amor. Usamos ilustrações, mas as ilustrações são ofuscadas diante de uma simples afirmação bíblica, teológica, profunda e simples dessa. Deus amou o mundo de como, gente? Vamos lá. É um amor grande demais para ser mensurado. É profundo demais para ser sondado. É santo demais para ser compreendido. Eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui não, viu? É porque minha visão não está boa e esses dias um pouco cansado. Então eu tenho que seguir a risca. Posso ficar mais solto. Mas a gente vai trazer um tabletzão para cá, não é não? Eu sonhei que alguém chegaria com um tablet, um iPad 10.5. E, salvo engano, o nome estava assim, Arthur, não sei se era Arthur, se era... Eu não sei se eu confundi, era Camuel com K, ou se foi Manuel, ou foi Neuma. Gente, é só para descontrair. Por favor, é só para descontrair a brincadeira santa e agradável, ok? Entenderam direitinho? É um amor que não depende do amado, não depende do amado, depende apenas do amante. Por favor, entenda amante aí, não no sentido pejorativo. Eu tenho uma trilogia de um autor, de um calvinista, de um reformado, mas também ele é filósofo e ele trata no livro sobre... O primeiro livro, ele fala sobre desejando o reino, ou o rei. E ele nos apresenta como seres amantes. A palavra amante hoje está carregada de negatividade. A palavra amante, na ideia saudável, é fomos feitos para amar. Mas fomos feitos para amar porque fomos feitos à imagem e semelhança de quem, Mateus? Fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Esse é o caráter do amor de Deus. Esse é o caráter do amor de Deus, um amor infinito. O mundo estava em trevas, mas mesmo assim Deus amou. Rúbia, Auxiliadora, Geisa, Talita, Fabiane.
O mundo estava rebelado, mas Deus mesmo assim amou. Leinha. O mundo não pedia por ele, mas mesmo assim ele amou. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem busca a Deus. Onde é que está esse texto? Ele se encontra em 2 livros, um do Antigo e um do Novo. Do Novo, Romanos. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a quem? A Deus. Mesmo assim porque Deus amou o mundo de tal maneira. Natal, a mão estendida do amor de Deus para você. E o caráter desse amor, imensurável, sem réguas para medir, infinito. Esse é o caráter do amor de Deus. Você pegar todos os dicionários que têm os seus sinônimos para de tal, ainda assim não tem como descrever. Porque estamos falando do próprio Deus. Deus é amor. Preste bem atenção. O infinito que é Deus desceu e veio ao encontro do ser finito, você. Segundo ponto do sermão, seguindo William Hendricks. Primeiro, o caráter do amor, infinito, insondável, imensurável. Ele veio de cima e não de baixo. O segundo, na mesma expressão, quem é o autor desse amor? O caráter de tal maneira. Quem é o autor? O texto diz antes. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Primeira carta do apóstolo João. Olha, assim como Deus nos amou de tal maneira. Gente, João, o autor secundário do Evangelho, é o mesmo autor secundário da primeira carta. E ele vai usar a mesma expressão. No Evangelho, de tal maneira. Na carta, de tal maneira. Tendo Deus nos amado assim de tal maneira. Mas quem é o autor desse amor? Isso é simples, né, gente? É Deus. Ah, pastor, é óbvio isso aí. O problema da igreja hoje é que ela acha que conhece o óbvio. Aliás, permita-me, ou permitam-me, dizer para vocês uma coisa. O nosso problema é a gente chamar de óbvio o amor de Deus. Aqui a colher eu encontro gente, é o óbvio, o óbvio. Repita para mim. Vamos citar o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é óbvio para você? Alguém aqui consegue medir Deus? Alguém aqui consegue prescrutar os caminhos de Deus, sondar os caminhos de Deus? O que foi que ele perguntou a Jó? A partir do capítulo 38, Tiago, cinja o teu lombo, fique de pé, cinja o teu lombo, porque doravante eu irei perguntar e você vai me responder. Pois até então, Jó estava estava na teologia da lamentação, mas ele estava saindo da disciplina da lamentação, que tem o seu lugar. Nós chamamos de teologia da lamentação. Deus nos chama para isso. A teologia da lamentação ela é terapêutica. É quando você chega para Deus, ó Senhor, esqueceste de mim, está doendo. Ó Pai, socorra-me, por que isso? Mas Jó já estava pisando o pezinho já fora. Quase pisando o pé na murmuração. E aí Deus ama tanto que Ele diz, cinja o teu lombo agora. Fica de pé, cinja o teu lombo aí, aperta o cinto, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. E a primeira pergunta já faz Jó ficar assim, ó.
Você já pagou algum mico na vida? Agora é a linguagem do século XXI, né? Já pagou algum mico na vida? Você fez assim? Pastoreando a igreja em Cabo Santo Agostinho. Bênção apostólica dada, à época tínhamos a prática ainda, como essa igreja já teve no passado, o colégio pastoral saía primeiro para se despedir das ovelhas. Aí passa um casal que estava nos visitando, e esse nosso jeito de sempre, empolgado, entusiasmado, dando um abraço como cartão de visita. Eu olhei para o casal, abracei a mulher, com a permissão dela, e abracei o homem. E eu disse: é seu filho? Misericórdia. Já imaginam já? Rapaz, eu não sabia o que fazer mais. Meu Deus do céu. Não é meu marido. Eu digo, bichinha, fiquei com tanta pena dela. Se eu pudesse, eu botava no colo, eu abaixava, eu beijava. Jó diz assim, ó, lá para as tantas, capítulo 42, ele disse: eu falei do que eu não conhecia, coloco a minha mão na boca e boto a minha cara no pó. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Preste bem atenção, em nome de Jesus Cristo. O Deus a quem servimos não pode ser sondado, meu irmão. O que nós sabemos dele é porque ele se deu a conhecer. Então, olha a humildade diante dele. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Toda a terra. Toda a terra. A história do Natal não começou com Maria. A história do Natal não começou com José. A história do Natal não começou com os pastores, Lucas 2. Nem com os magos, Mateus 2. Não começou com uma estrela. A história do Natal começou na eternidade, no coração do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu santo nome. Antes de dizer haja luz, ele já estava te amando no coração dele. Antes de dizer haja luz, haja, e colocar o selo, e viu Deus que era bom, ele já estava fazendo tudo aquilo, pensando em você, pensando em você, pensando em você, pensando em mim. Louvado seja o seu santo nome. Foi o Samuel que falou aleluia. Entende por que a criança tem que estar aqui? A criança tem que estar aqui porque, queridos, ela não entende ainda as codificações das palavras, mas ela memoriza. Fenômeno RAM, registro automático da memória. E falando em Samuel, apenas para ilustrar a importância da criança, aqui abrindo parênteses, a minha esposa disse que hoje pela manhã, eu acho que foi o diácono Luciano, os visitantes levante a mão. E Samuelzinho, que pena que ninguém viu. Já lhe disse que Samuelzinho, ela anotou na televisão. Samuelzinho, os visitantes levante a mão. Ele não entende, ele não sabe codificar, mas ele está imitando, perceberam, gente? Fecha parênteses. Quem é o autor desse amor? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, gente. Ele é o autor. Ele é o autor. Ele é o autor. Eu irei apenas trabalhar agora com vocês o terceiro ponto e vou deixar os últimos 2 pontos para a parte 2 desse sermão. Eu quero que você entenda qual é o caráter do amor. Ele nos amou de tal maneira. Insondável, infinito, imensurável. Não tem dicionário no mundo que consiga defini-lo, descrevê-lo. Leia Luiz de Camões, leia os poetas, leia a boa literatura, leia O Idiota de Dostoiévski, leia, cresça,
Mas nada disso aí vai fazer, se compara, tudo isso aí é ofuscado diante daquele que é amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ao Senhor Jesus toda a glória. Se você está aqui nesta noite e você já caminhou um dia com Ele e virou as costas, você não está aqui à toa, não. Ele está chamando você de volta. Mas se você já está caminhando com Ele, mas anda meio frio, Ele está chamando você para andar na luz, com fervor, coração aquecido. Ele está aqui para soprar e fazer o teu coração arder por Ele. A semelhança dos discípulos a caminho de Emaús, enquanto Ele falava, e Ele pegou o pão, e Ele partiu, eles narraram. Enquanto Ele falava, nós sentimos os nossos corações arderem. O teu coração tem ardido quando o assunto é o caráter do amor de Deus? De tal maneira. Quando você cita de tal maneira, você sente adrenalina no seu sangue, adrenalina na sua vida espiritual. Quando você pensa, quem amou? Deus. O autor é Ele. Você fica com vontade de louvá-lo, de servi-lo. Diz aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que você sente? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus que não precisa de nada, decidiu se dar. O Deus que é santo, decidiu amar pecadores. O Deus que é eterno decidiu entrar no tempo. O autor dessa história não é um anjo, não é um rei qualquer, não é um profeta, é o próprio Deus que escreve com linhas carregadas de graça. O que é que você sente? Quando o ministério de canto chama a igreja para cantar, como é que você tem cantado em nome do Senhor Jesus Cristo? Como é que você tem cantado? Fale aí. Eu falei que iríamos passar mais um ponto, vou ficar só com esses dois mesmo. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é? Bom senso pastoral. Eu quero conversar com você um pouco mais. Você que já é membro desta igreja. Como você tem feito a obra do Senhor? Porque isso vai dizer muito se você tem entendido esse amor. O amor que nos constrange. Paulo fala isso aos Coríntios, o amor que nos constrange. O conde Zinzendorf, dos Morávios, um homem rico, visitando um certo museu. Está lá naquele livro, Até os Confins da Terra, um livraço com mais de 600 páginas, Juan. Se um dia for para o seminário, vão indicar para você ler esse livro um dia. Está lá a história do conde Zinzendorf. Aí estava lá um quadro, uma caricatura de Cristo, embaixo uma frase: tudo isso eu fiz por ti. E em seguida, o que fazes tu por mim? Eu acho engraçado que aqui eu vejo um burburinho por esse Brasil afora, de crente mesmo dizendo, esse negócio de estar na igreja direto, esse negócio de ler a Bíblia direto, esse negócio de como é que é, esse negócio de estar na igreja direto, você está falando sobre quem? Está falando sobre a noiva de Cristo, é? Você esqueceu que está falando do corpo de Jesus Cristo? Agora ninguém reclama, porque está todo dia na academia, não é? O que você diria se alguém dissesse, esse negócio está na academia todo dia, mas quando o assunto é a igreja, e olha que no nosso caso aqui são apenas 2 dias na semana, hein? Graças a Deus, eu não escuto aqui ninguém fazendo essa reclamação, por favor. Agora, um bom médico pastoral faz o quê? Prevene. Então, tem discurso que não passa no crivo da verdadeira espiritualidade. Porque você não vai gostar. Quem é que faz academia? Não tenha vergonha não, viu? Eu estou fazendo também. Parei uns dias aí por causa do ministério, a correria, viagem. Faça, cuide do corpo, é muito bom. Agora, você gostaria se eu chegasse para você e dissesse, para que isso, de segunda a segunda academia? Você gostaria?
Não. E eu seria irresponsável se eu dissesse para você. Agora, quando o assunto é a obra do Senhor, a igreja do Senhor, aí alguém quer chegar para mim e dizer, esse negócio de igreja direto, eu também preciso de... Você precisa sempre de Jesus Cristo. E aqui vai uma palavrazinha, viu? Tire férias do seu trabalho, mas não ouse tirar férias de Jesus Cristo. Tire férias do teu trabalho, toma um banho de mar, se divirta, mas não ouse tirar férias de Jesus Cristo. Não ouse tirar férias do povo de Deus. Se tiver num lugar e não consegue ir, faça um devocional lá mesmo na casa de praia. Cante, faz uma oração. Não deixe ninguém dizer para você, esse negócio de estar na igreja direto, primeiro, que faça a pessoa entender que ela vai para o trabalho dela todo dia. E ela vai para o trabalho dela todo dia porque tem que receber o salário no final do mês. Então essa conversa de todo dia na igreja, primeiro que não procede a verdade, né? Não procede a fala, mas é capciosa. Como ninguém aqui tem feito essa afirmação, graças a Deus, mas fica a prevenção. Porque se chegar para mim assim, com muito carinho, carregado de amor, eu vou dizer, para quê ir todo dia trabalhar? Para quê ir todo dia para a academia? Para quê assistir 10 horas de séries? Para quê? Para quê? Mas como eu não sou legalista, eu não vou fazer isso. Agora também não me venha com essa para cima da igreja do meu Senhor, não. Não venha com essa para cima da noiva do Cordeiro, não. Saiba de uma coisa, você está aqui porque aquele que nos amou de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, dando o seu Filho. Vamos aprofundar isso no próximo sermão, se o Senhor Deus quiser, parte 2. Dando o seu Filho unigênito, Ele pagou um alto preço por você. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Samuel, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, Romerito, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate, lado a lado, sua igreja, e rompendo e na força nós proclamamos que pagaremos e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Amém. Amém. Se você quer acompanhar esse sermão parte 2, está visitando hoje, domingo aqui, às 18 horas. Mas já saia daqui com essa consciência. É Ele. É Ele. É Ele. Pode uma mãe abandonar o seu bebê, estando esse ainda a ser alimentado? É possível, por conta da queda. Mas diz o Senhor, eu jamais vos abandonarei. Como é que está o playback aí, Tiago? Está ok?